Olá, meus queridos. Professor Francisco Ataíde aqui no nosso curso Repertório Único, onde nós aplicamos conhecimento de filosofia e sociologia para melhorar lá o seu repertório, né, na redação do Enem e dos vestibulares em geral. Tá certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre um sociólogo, né, dos mais importantes, Karl Heinrich Marx, conhecido por muitos dos seus conceitos, obviamente, das suas ideias e noções de ideologia. Vocês estudaram provavelmente sobre esse autor, mas aqui a ideia é a gente buscar alguns conceitos desse autor que podem se relacionar a determinados temas. Então aqui nesse quadro, tá? Que daqui a pouco eu saio da frente para vocês printarem aí o quadro, nós temos um conjunto de conceitos que eu vou trabalhar aqui desse pensador, que se relacionam, que podem estar relacionados diretamente com vários temas, né, ou temáticas aí da redação, tá certo? Então vejam só, Karl Marx, que viveu no século XIX, ele é filósofo e economista e considerado um dos fundadores da sociologia. Por quê? Apesar dele não estar preocupado em fundar uma ciência sociológica, como foi o caso de Augusto Comte ou do próprio Émile Durkheim, mas Marx viveu um período muito conturbado, né? Viveu ali na Europa da Revolução Industrial, no contexto da Revolução Industrial. Então todos aqueles impactos negativos que a Revolução Industrial produziu na sociedade, como pobreza, violência, desigualdade, tudo aquilo que complicou a vida urbana ali do final do século XIX, motivado pela Revolução Industrial, acaba fazendo parte desse cenário teórico de Karl Marx. Então, mesmo não objetivando fundar uma ciência, ele acabou se tornando um dos pilares da sociologia. Por quê? Marx lançou um olhar filosófico e econômico sobre os problemas sociais extremamente fértil, o que permitiu, portanto, uma análise diferenciada, né, que não se tinha até aquele presente momento. Então, eu elenquei aqui alguns dos principais conceitos de Marx, tá certo? Obviamente não estão todos aqui, eu elenquei aqueles que nós podemos fazer links diretos com problemáticas, temáticas da redação, tá certo? Então veja bem, o primeiro conceito, o conceito de sistema produtivo. Bom, Marx, como economista, entendeu que o sistema produtivo, a estrutura produtiva, é a base de sustentação de toda e qualquer sociedade. Segundo ele, quem nós somos, política, jurídica, cultural e moralmente, quer dizer, como a sociedade se organiza, tudo depende do sistema produtivo. Então, por exemplo, se você quer trabalhar uma temática nessa perspectiva de crítica ao sistema econômico, de crítica ao sistema capitalista, por exemplo, se você quiser, por algum motivo, responsabilizar o sistema econômico por determinados problemas sociais, então você tem que aproveitar aí o pensamento de Karl Marx, tá certo? Então, o sistema produtivo, modo de produção ou estruturas produtivas, segundo ele, são a base de sustentação de uma sociedade. Pois bem, aprendeu com Jean-Jacques Rousseau que a propriedade privada seria a causa, né, o fundamento de toda a desigualdade social entre os homens. Então, vejam bem, Karl Marx aprendeu, né, nas obras de Rousseau que a propriedade privada é a causa da desigualdade social. Ora, se nós vivemos sobre né, a influência aí nesse caso, sobre porque o sistema é uma infraestrutura. Então, se nós vivemos a partir da influência de um sistema produtivo como o capitalismo, que é baseado no acúmulo de bens, riqueza e propriedade privada, esse sistema, obviamente, ele é um produtor de desigualdade social e de grandes problemáticas. Porque, né, aí o raciocínio lógico, se a propriedade privada é causa das desigualdades sociais e o sistema capitalista é baseado no acúmulo de propriedade privada, logo o sistema capitalista é um grande produtor de desigualdades sociais e de outras problemáticas que se desdobram daí, tá? Partindo da ideia de concentração de renda, mas também da exclusão, acaba sendo uma sociedade mais excludente, tá certo? Pois bem, dentro dessa sociedade capitalista industrial, se organizou uma forma de relação de trabalho, né, entre aquele que emprega uma mão de obra, que paga por uma mão de obra, e aquele que vende essa mão de obra. Então nós estamos falando respectivamente aí da relação burguesia e proletariado.
onde essa relação de trabalho ela é baseada num negócio chamado assalariamento, né? Que o salário, no caso, é aquilo que o empregador paga, né? Pelo que o empregado vai produzir, pela força de trabalho. No entanto, existe uma diferença muito grande entre a quantidade de riqueza que o trabalhador produz e aquilo que ele recebe como pagamento por essa produção. Essa grande diferença é o que Marx chamou de mais-valia. A mais-valia, então, é o lucro produzido por esse processo industrial, mas que não é distribuído, ele fica concentrado, ou não volta para as mãos de quem o produziu, né? Segundo Karl Marx, a única coisa que produz riqueza na sociedade é o trabalho. Por essa lógica, o trabalhador deveria ser o sujeito rico na sociedade, só que a gente sabe que não é assim. Por que não é assim? Por causa da mais-valia. Porque essa relação de assalariamento, ela esconde uma relação ou relações de exploração, onde o trabalhador recebe muito menos do que a quantidade de riqueza que ele produz, ficando essa riqueza concentrada nas mãos do seu explorador, nesse caso da sociedade capitalista, a burguesia. Bom, segundo Marx e seu amigo Friedrich Engels, né, quando o trabalhador perceber essa relação de exploração, ele vai, então, tomando consciência da sua condição de explorado, se revoltar e se rebelar contra o seu explorador. É o que Marx chama de luta de classe, a luta dos oprimidos contra os opressores. Em qualquer sistema desigual isso vai acontecer, mas aqui focado principalmente no sistema capitalista. Bom, esses trabalhadores que se rebelam, que se revoltam contra seus exploradores, para transformar efetivamente essa sociedade, precisam promover uma revolução. Por quê? Se a estrutura produtiva é o que determina o modo de ser de uma sociedade, o único jeito de você transformar uma sociedade é você transformando o sistema produtivo, o modo de produção, tá? Seria a única forma de fazer isso. E aí ele vai propor a Revolução Socialista Comunista, a partir da tomada de poder pela classe dos trabalhadores, que funda uma ditadura, a ditadura do proletariado, que estatiza todos os bens, acaba com a iniciativa privada, e aí ele acredita que, acabando com a propriedade privada, né, acabaria-se, portanto, com a desigualdade social, né, tentando cortar o mal pela raiz, mas o Estado seria esse controlador e gestor de toda essa propriedade, que seria redistribuída de maneira equitativa, mas que teria também um processo de educação das pessoas para viver nesse novo modelo, né? Numa sociedade, buscando, portanto, uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o socialismo seria essa primeira etapa, o que, uma vez consolidado, ou seja, a sociedade devidamente educada para viver essa vida mais igualitária, mais justa e equitativa. Os bens estatizados e redistribuídos de maneira igualitária, com leis, né, que operem no sentido de promover sempre a justiça e a igualdade, esse Estado ditatorial proletário ele perde o sentido, autodissolve, né, se autodissolve, e daí nós chegamos ao comunismo. Então o comunismo é a grande etapa, né, o grande objetivo de toda essa teoria marxista aí, desenvolvida, nesse caso marxiana, né, desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. Agora, esses são os conceitos, que provavelmente vocês só relembraram, vocês conhecem a maior parte deles. Que outras conexões nós poderíamos fazer? Vejam, eu fiz aqui uma conexão que é muito direta em relação a Karl Marx. Se você tiver, por exemplo, uma proposta de redação relacionada a trabalho, né, acho que Revolução Industrial é uma coisa que você poderia usar, né, é outra ideia que parece assim, clichê, mas na verdade é um repertório histórico que não tem como falhar se estiver relacionado a isso, tá? Será, portanto, extremamente pertinente se estiver relacionado a esses temas. Então, veja só, como repertório histórico aqui, a Revolução Industrial e, de certa forma, geográfico, né, a questão da urbanização. Há um repertório histórico com a Revolução Industrial, um repertório geográfico se falando aí de urbanização, processo de urbanização, êxodo rural, crescimento das cidades, a necessidade das cidades se estruturarem para receber essa demanda, tudo isso, né, essa demanda criada por força da industrialização das cidades, tá certo? Beleza, mas o tema central mesmo, que a gente não poderia deixar de citar Karl Marx, é justamente sobre a questão do trabalho.
E aí há muitas possibilidades de uma proposta de redação que vai se relacionar ao tema do trabalho. Porque veja, pode ser trabalho alienado, trabalho onde o trabalhador não tem consciência do papel, da importância, né, do seu trabalho, daquilo que ele produz na vida da sociedade. Trabalho infantil, que é ainda uma mazela na nossa sociedade. O chamado trabalho escravo contemporâneo. Então, veja, a gente vai gravar vídeo para todas essas temáticas, principalmente relacionadas ao trabalho. Mas como aqui a gente está falando de Karl Marx, eu estou fazendo essas conexões já para vocês irem pensando. Então, se você tem uma redação, por exemplo, sobre o crescimento, o avanço do trabalho informal no Brasil ou no mundo, normalmente se tratando de Enem Brasil, né? A persistência, por exemplo, do trabalho similar ao trabalho escravo no mundo contemporâneo. Por que isso acontece? Por que isso persiste? Tá? Isso aqui dá um vídeo para cada, faremos. Mas vejam que a conexão com essa crítica ao sistema que Karl Marx vai fazer, ela é uma conexão direta. Tá? Então veja, só sobre trabalho. E aqui eu elenquei algumas coisas, que eu poderia ir além, mas tudo bem. Trabalho alienado, trabalho infantil, trabalho escravo contemporâneo, trabalho informal. E toda outra temática que vocês se depararem que esteja relacionada a trabalho, você tanto vai poder puxar Karl Marx, né, como repertório filosófico, sociológico, e também Revolução Industrial, tá certo? Outros temas, né, que vão ter uma conexão direta. O tema da pobreza, da violência, da concentração de renda, da desigualdade social, tá? Que eu falei ali como conceito de Marx. Então, tudo que estiver ligado a essas temáticas aí, obviamente vocês poderão usar Karl Marx como repertório, tá certo? Mas, mesmo sabendo que tudo isso pode estar relacionado, detalhe aqui, ó, não citei, o papel do Estado. Por quê? O que acontece? Nós sabemos que o Estado é uma instituição social de poder por excelência e que foi criado para salvaguardar os interesses da sociedade. Porém, na leitura de Marx e Engels, né, dentro do marxismo, portanto, o Estado ele acaba se apequenando diante dos interesses da iniciativa privada, né, dos empresários, da burguesia, que fazem do Estado, né, um artifício através do qual a elite no poder, no caso a burguesia, ela vai se perpetuar no poder, utilizando a própria infraestrutura do Estado para produzir a manutenção do seu poder. Né? Segundo Marx e Engels, numa sociedade capitalista, né, burguesa, capitalista industrial, o Estado ele é apropriado por essa burguesia que usa o Estado como uma ferramenta de manutenção do seu poder, né? Uma ferramenta de propagação da própria ideologia do Estado, seja através da sua estrutura do funcionalismo público, né, vendendo uma determinada ideologia que convém a quem está no poder, seja através de um dos principais canais de propagação ideológica, que é a escola, né, a escola pública poderia ser usada nesse sentido. Tá? Então, analisar o papel do Estado é muito importante, sabendo que o Estado é um dos agentes, né, que a gente pode usar lá na nossa competência 5 na redação, tá certo? Beleza, e aí, mas eu queria chamar a atenção para vocês para esse tema aqui, né, um tema central, e que eu vou gravar uma aula, aliás, é o nosso próximo vídeo, especificamente sobre a questão ambiental e que pode envolver o pensamento de Karl Marx. Veja bem, por mais que pareça que o conceito de sustentabilidade seja uma coisa recente, extremamente atual, na obra de Karl Marx você já encontra alusões diretas ao cuidado que se precisa ter com o meio ambiente, como condição da própria sobrevivência do ser humano. Tá? Então Marx, na sua leitura, na sua interpretação, ele fala especificamente dos perigos da gente não cuidar do meio ambiente, tá certo? Então, se você tiver qualquer tema ambiental, um pensador de segurança aí também que você vai poder utilizar, porque ele fala diretamente sobre isso. Eu vou mostrar para vocês como esse repertório ele pode ser produtivo, pertinente, produtivo, direto, quer dizer, sem precisar você fazer nenhum subterfúgio para poder chegar. Não, você consegue fazer uma conexão direta, mas eu vou falar disso no próximo vídeo, tá certo?
E uma referência que eu queria trazer aqui para vocês, vejam só, o filme O Jovem Karl Marx, que monta um cenário muito interessante lá da época em que Marx viveu, né, dessa Alemanha, ele andou pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, num cenário extremamente caótico, justamente por conta da Revolução Industrial, tá? Mostrando todos os impactos sociais, e uma das grandes séries aí do momento no Netflix, né? Uma das grandes séries da Netflix do momento, que é Peaky Blinders, né? Que fala justamente nesse contexto, mas essa é ainda mais direta, porque faz alusão, por exemplo, ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo, a como isso foi combatido, tá certo? Então, ficam aí essas referências para vocês. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado mais uma vez. Abraço, até o nosso próximo encontro.